Chegamos no aeroporto de Kutaisi. Olha quanto cachorrinho no chão, tomando um sol ou uma sombra. Parece moderno. Viemos nesse ônibus. E agora? Agora pediu táxi pra gente ir pra nossa nova casa. Vamos ver o cachorrinho tomando sol. Oi, cachorrinhos. Não são cachorrinhos, né? São cachorrões. Quem não gosta de animais soltos ou se sente mal, é melhor não vir pra Geórgia. Ele tá jogado. Eita, solzinho bom, hein, Cal? Desculpa aí. E aí, pessoal? Oi, oi. Acabamos de chegar na nova cidade, no nosso novo destino, que se chama Kutaisi. É uma das 4 maiores cidades do país, apesar de não ser tão grande assim. E acabamos de chegar mesmo no apartamento, onde temos reservado por uma semana. E vamos dar um overview aqui bem rápido para vocês. Até porque ele é pequenininho. É verdade. Temos aqui o hall de entrada, onde já estão aqui... Geraldo e Maurício. Aqui fica o banheiro, logo na entrada. É um box sem... Quer dizer, tem cortina, tá bom. Um banheiro pequenininho, mas... Funcional. funcional. Aí aqui da entrada. Ups. Passando por aqui. Ó, é baixinho, é uma guest house, né? Aqui em cima tem a casa das pessoas e aqui embaixo dá uma descidinha, como se fosse um porão, mas não tão baixo. Não é um pouco... Eu não Porque sei se tem pode... janelas. Uma casa de baixo. É a casa de baixo, é o térreo. A gente tá no térreo. E aqui temos o restinho da O casa. resto da casa. Tem as camas, armário. Uma porta ali atrás da cama. Oh, meu Deus. Pra onde vai? Who knows? Um sofá. Um sofá. Uma mesa. Um aparato, que pode ser um aquecedor. Eu acho que Porque é. deve fazer bastante frio. E temos a cozinha e a área de serviço. Cozinheira de serviço. Como a Rebeca disse, deve fazer bastante frio porque também tem uma lareira. É bem comum aqui nas casas que eu vi no Airbnb. E parece que aqui neva em algumas vezes do ano, em alguns momentos do ano. E olha só esse... Como é o nome disso? Olha só esse papel de parede. Dá uma cara de casa de trailer, daqueles hostels de beira de estrada. Olha, é quase como se fosse um porão, mas de verdade não é. Porque você vê como aqui tá perto do nível. Só que é porque aqui eles subiram. Tem uma escadinha de lá pra cá pra poder subir pra casa deles. Então, na verdade, a gente é o térreo. Entra pra casa da pessoa. Vou mostrar aqui fora porque tem uma varandinha também. Ó, essa meinha branca aí, né, Tá bonita? vendo? Não vou andar. Olha, aqui tem mais uma mesinha. E pra lá é aquela vista da janela que ela mostrou agora, e a entrada do terreno. E depois a gente mostra a casa do lado de fora, que é uma típica casa georgiana, bonitinha, uma gracinha. E eu que fiquei encarregada de falar os preços pra vocês. Estamos pagando 29 euros a diária por esse apartamento. Chegamos aqui em Kutaisi de Tbilisi, viemos pra cá de ônibus. A passagem do ônibus, errei. Chegamos aqui em Kutaisi de Batumi, viemos de Batumi pra cá de ônibus. A passagem custou 8 euros. Foi um trajeto tranquilo. A duração foi umas 2 horas. Com uma paradinha pra gente comprar um lanche e seguir, e foi tranquilo. Eles dirigem um pouco louco, mas isso a gente já sabe. E é isso, estamos pertinho do centro. Caminhando, a gente já chega nas partes centrais daqui e depois a gente mostra pra vocês
E pra nós também, como é essa cidade de... Como é que é o nome dessa cidade? Esqueci de novo. E depois a gente mostra pra vocês e pra gente também essa cidade de Kutaisi. Esse é o dia seguinte de quando chegamos aqui e mostramos essa casa. E vocês estão se perguntando, por que vocês estão de mala? Vocês provavelmente estão se perguntando como é que a gente chegou nessa situação. Já viram esse meme? Como é que viemos parar aqui? Eu vou mostrar pra vocês como tudo começou. Encontramos uma coisa que parece ser um bicho grande com garras. Só tem as garras pra fora. Olha, na hora que eu ia no banheiro, parece garra de escorpião. Meu Deus. Ele tá tentando dar um zoom ali pra ver o que é. Mas tá escuro. É melhor a gente checar os sapatos antes de ir. É verdade. Ah, meu Deus. Já foi um rato, agora é um bicho. Ai, ai. Olha, ele conseguiu tirar uma foto. Ai, parece um escorpião enorme. Ai. Poxa, o primeiro dia que a gente tá aqui. Um escorpião grande desse, moço. Um bicho desse é complicado. É. Será que tem mais? Não. Não, não pode ter mais. Não pode ter. Ei, Tô tentando me controlar. ela tá nervosa. E parece que não tem só um. São dois. Que a gente consegue ver que estão com as patinhas pra fora. O que eu vi são 2. E ainda tem um bicho esquisito ali também. Na escada. Muito estranho, um bicho cheio de patas. Ui, Assim. cada vez eu me arrepio. E agora eu tô imóvel aqui nesse lugar. A gente falou com os donos que moram aqui em cima pra ver se alguém ajuda. Mas eu acho que são 2 meninas. Eu tô ouvindo passos. Espero que seja alguém pra salvar a gente desses bichos. Acho que ela vai vir aqui, né? Eu acho que o melhor vai ser sair daqui, mas não, eu só queria poder dormir hoje. Não, eles não vão atacar a gente na cama, não é possível. Não, eles não atacam, né? Eles não atacam assim pessoas, atacam outros bichinhos. É, E porque outros a escorpiões. gente não vai estar no chão. Tiramos as bolsas do chão. E... Estou sem saber o que fazer. Já botei até minha calça. Daqui a pouco eu boto meu tênis, que tava ali no chão, e eu calcei. Meu tênis estava bem ali. E eu calcei bem de boa. Ai, ok. É um grito. É a comida do escorpião. É escorpião, olha aí, olha aí, olha aí. Eles se esconderam. Eles são grandes, são... Aqui. É normal, ele disse que é normal. E que se tiver, se acontecer de ter uma picada, é tipo uma abelha. É. E foi o que eu li também na internet antes dele falar. Eu acho que ele não vai ter mais muito o que fazer. Tá bom. Sumiu. É melhor não perrear ele, né?
Deixa quieto. Não deu pra tirar os escorpiões, eles voltaram a se esconder. O que aconteceu foi que a gente deixou eles super nervosos agora. Porque ficou catucando eles. Eles disseram que se morder, não vai acontecer nada. Que não precisa ir para o hospital nem nada, porque os daqui não são desse tipo, os da cidade. E que é bem comum nessa época do ano. Ah, que bom. É melhor isso do que urso, talvez. É melhor isso do que urso, sim, com certeza. Bom, agora... pelo visto. Eles entraram aí, tem um caminho pra lá. Tem vários buraquinhos dentro da casa. Isso é um problema. Mas eles não vão nos atacar, é só a gente não deixar nossas coisas no chão. Eu já morei em casas com muito escorpião e tinha que ter cuidado. É ir vivendo. Eles gostam de se esconder, então sempre que for pegar alguma coisa tem que ter cuidado. Uma coisa que esconda. E lugares úmidos, tipo banheiro. Mas eu ia no banheiro. Até esqueceu, né? Até esqueci. É isso. Por hoje é só, obrigada. E fomos vencidos por esses 2 monstros que conseguimos ver. Eles não foram mortos. A gente não sabe se tem mais aqui. Não foram mortos nem retirados, porque eles se enfiaram quando o pessoal veio aqui tentar tirar. São os maiores escorpiões que eu já vi na minha vida. E eu confesso, tenho pavor disso. São traumas antigos e eu vou embora. Se a casa é deles, tudo bem, podem ficar com a casa. Saio eu. E tem que passar com calma porque eles moram aqui. E vocês devem estar se perguntando pra onde vocês vão agora. Não sabemos. Não temos nenhuma casa reservada. Só estamos de saída. Dissemos sinto muito pro pessoal daqui. Não conseguimos permanecer com monstros. E a gente vai resolver num café. Eu preciso de um café. E a gente vai procurar algum canto pra morar. Vamos tomar um café, comer alguma coisa e procurar um apartamento, mas um carro a gente já tem. Alugamos um carro para aproveitar o fim de semana. Então, eles não vão nos impedir. Não temos casa, mas temos um carro. Na pior das hipóteses, a gente dorme no carro? Tá, pronto. Tchau, monstrinhos. Apaga isso. Espero que vocês estejam satisfeitos por terem nos afastado daqui. Nós não costumamos mostrar muitos perrengues que acontecem. Eles acontecem. Não são muitos, mas eles acontecem. Já vivemos em muitas casas com bichos por aí e nenhum deles conseguiu nos expulsar. Esses dois sim. Hoje a gente vai conhecer a cidade de Kutaisi e ver qual é dessa cidade, passear um pouquinho por ela e mostrar aqui pra vocês. Bora lá. Esse rio cruza a cidade de Kutaisi, você sabe o nome dele? Rione. Ele sabe. Ele sabe. Eu tava testando ele. É bem legal. Ele é bem bonito e parece que em alguns momentos do ano ele fica bem forte, hein? Agora, se eu mentir pra você, como é que você sabe? Na hora da edição eu vou botar no mapa pra ver se é mesmo e aí conferir. Eu não posso passar a informação errada. Eu achei interessante a cor dele. Eu acho que é porque é água de degelo. Também acho. Parece mesmo. E as pedras são brancas. Essa é uma das pontes que corta a cidade, que passa pela cidade. Ela está em reforma. A gente veio até aqui e viu que muitas partes da cidade estão em reforma. Estão trocando todo o piso da cidade, colocando esses paralelepípedos. Parece que aqui já é a parte bem central de feira e tudo, do mercado.
Aí quando vocês vierem por aqui, já deve estar tudo pronto. Por enquanto, ó. Ali as casinhas georgianas em cima, embaixo são as vendas. Se não me engano, o mercado é logo ali na frente. E vamos dar uma conferida como é que é esse mercado. Mais uma loja de pão. Sabe como é que se chama? Por isso. Padaria. Padaria. Ah, tá. É. Mais uma loja de pão, eu falei. Está um cheiro muito bom aqui de especiarias. Esse é um mercado georgiano, uma feira. Esse é o mercado da parte coberta. Vamos dar uma olhadinha. Até agora, as duas vezes que eu vim no mercado na Geórgia, rolou treta e briga e gritaria. Vamos ver se dessa vez vai ser igual. Sempre a predominância são mulheres. Nos mercados? Da Geórgia, pelo menos. Aqui nesse pedaço ficou homens, mas eu tô vendo muitas mulheres. Frutas e frutas e frutas. Será que eu acho uma cuscuzeira aqui? Improvável. Parece uma tapioqueira. Ah! É Brasília? Brasília. Rio de Janeiro, carnaval. Ah! Rio de Janeiro, Brasília. Oui? Far! Vamos continuar? Brasília, talvez. Georgia is very good. We like Georgia. Sakartvelo? Ok. Mas vamos sair, senão a gente vai ter que comprar. Vou ficar conversando e a gente Ele não, disse que eu não é pareço muito bom. georgiano, foi isso que ele falou? Ele disse que você parece georgiano. Olha, ninguém me disse que eu pareço com nada nunca. Tá vendo? Olha, amor, 200. Você quer aprender a tocar isso aqui? Instrumentos musicais. É, deve Talvez seja algo daqui. Aí, tem um monte de vassoura, amor. Ah, eu odeio essas vassouras, mano. Por mim, exterminava essas vassouras pequenas. Ó o cafezinho. Ó as bebidas. Eita, e onde bebe? Os doces. Hello. Kamarjova. Hello. How much? Это 20 грамм, это 20 лар. 20 lari? Это $. Ah, $. Это 20. 20. Ok. Madlova. Tô olhando o preço dos doces. É quanto? Aquela que a gente comprou era 2 lari. E uma outra ali que tem bem mais fruto, bem mais sementes, é 20 lari. Eita, ele te enrolou, Muzi. Eu não comprei? Ah, tá. Queijos maravilhosos. Olha, tem tipo um queijo defumado. O cheiro daqui tá muito bom. É grande. Tem área de cima também. E aí, qual vai ser a fruta que nós vamos levar?
Sim. Nectarina é bom. And 1 kilo, please. 500. Good. Dá 10 lari até agora. What is this? This is unabi. Nabi. It's fruit? How does it taste? It's like little apples. Little? Ah, como pequenas maçãs. Interesting. Saímos do mercado com algumas frutinhas e vamos continuar dando um passeio pela cidade. Ainda nas proximidades do mercado encontramos esse mural bem bonito, que pelo que lemos ali representa a luta e o surgimento da Geórgia, não é isso? É, são vários momentos da história da Geórgia Vários momentos. retratados. É grande, tem esse caminho que leva até o mercado de onde a gente saiu. Viemos por aqui, saímos aqui, encontramos esse mural. Tem muita uva representada aí. Uva, as características do povo georgiano, né? Aqui embaixo armas e os kveveres. Eu tô continuando dizendo kveveres, não sei se é kveveres. São os potes de vinho. Escorpião. Olha, tem que ter mesmo, né? A gente agora já sabe. Agora eu sei que é Ali, ó. o símbolo. Olha ali, ó. Escorpião gigante. Bonito. E fica aqui, do lado do mercado. Olha, gente, aqui nessa cidade a gente não tem achado esses pães com facilidade. Esses aqui se chamam shoti. É um pãozinho bem gostoso e chegamos numa padaria. Eles fazem bem aqui mesmo. Os pães ficam colados assim na parede e depois eles tiram. Aqui é uma padaria mesmo, que fabrica os pães à vontade. Ó, esse se chama puri. E aqui temos os kachapuri, que são os pães com queijo. Com recheio, na verdade. Com recheio. A gente pegou um puri, Puri? porque a gente veio guiado pelo cheiro até aqui. É verdade. Aqui fica o principal parque da cidade, só que ele tá fechado para reforma, como muitas partes dessa cidade. Tá toda em reforminha. Eita, tem uma lei. O incenso que a gente passou ali, tão cheiroso. Meu nariz não gostou, não. Mercado de livros antigos, usados. Usados? Será? Tem usados e novos, talvez? Ah, isso. Tem usados e novos. Gosto desses negocinhos de guarda-joia. Colocar na minha escrivaninha da minha casa. Lá em Natal, vende uns negócios desses. Olha só, é um sebo mesmo. Cheio de livro antigo. Vai lá, dá uma lida. Oxi. Nem 2 vidas eu vi tentando ler isso aqui, vou conseguir ler. Parece, né, a linguagem de ficção, Senhor dos Anéis. É muito bonita, mas deve ser muito difícil entender, porque todas parecem parecidas, todas são iguais, Vou te ensinar, olha. Ele tá aprendendo, galera. Isso aqui é a letra A. Outra letra A. Ah, ele só sabe a letra A. Entendi. Por que tu vai pra letra B? Deve ser pra 2ª série. Olha, conjuntos. Pra você falar de união, interseção. Olha aí, galera, estudem. Tinha 7 maçãs. Sumiram 2. Eu fiquei com... É uma cidade infinitamente mais tranquila do que Batumi. Oh, com certeza, nossa. Não muito turística. Não tem muitos prédios.
altos, né? Muitos prédios altos, são prédios baixinhos e casas, a maioria. O trânsito é muito mais tranquilo, também não tem muito. E aqui ao redor do parque, acho que esse já é o terceiro local que a gente tá passando assim. Tem essa cobertura e as lojinhas aqui dentro. Pelo menos a pessoa se protege do sol. Uma gráfica. O pessoal aqui atende falando hello, hello. Tem uma coisa que a gente aprendeu conversando com umas pessoas que conhecemos, e eles disseram uma curiosidade pra gente que aqui é o único país, não sei se é o único, mas eles disseram que é o único país que quando você escutar que é o contrário, você chama mamãe de papai e papai de mamãe. Quando vai chamar, se você escutar aqui alguém dizendo mama, você tá chamando o pai. E se você ouvir dada, acho que é dada, né? Deda, que parece dad, né? Pai. É a mãe que tá chamando. É ao contrário. Olha, chegamos aqui na praça principal. Se chama Coaches Fountain. O que tu achou? Deixa aí. Este é o cartão postal da cidade. É a Coaches Fountain, ou seja, a fonte Coaches. Coaches é um nome muito comum de se ouvir na Geórgia. Tem florestas que tem esse nome e acho que é o nome de um reino bem antigo aqui. E aqui na praça principal temos o teatro. Vem por aqui para mostrar. Com pão na mão. Olha aí. Esse é o Teatro Municipal, certo? Ele é bem bonito, assim, tem um formato redondo, oval. Parece um coliseu assim, né? Dá pra ver o teto dele lá da varanda de onde a gente tá. Do outro lado da fonte, a gente tem uma cúpula bonita, que é o banco. Banco Central da Geórgia. Isso. E pronto, a gente tem essa praça no estilo... Que claramente foi reformada recente. Acho que com essas obras que está tendo na cidade... Vai ficar parecida, né? Aquela de lá provavelmente vai ficar nesse mesmo estilo. Acho que eles estão fazendo alguma coisa desse tipo assim, lá também. Estão reformando bem. Ali também estão reformando o prédio. Vale salientar que a Geórgia tem muito interesse em estreitar os laços com a União Europeia. E, se possível, um dia eles até gostariam de entrar no grupo. É por isso que a gente consegue ver esse estilo assim muito europeuzado. Europeu. Eles tentam manter um estilo assim europeu. A gente sabe que tem muita gente que gosta de ver os tipos de carros que tem no país. E a gente notou que nessa cidade os carros são mais estilo Jeep. São carros grandes, carros altos. Talvez porque o país é muito montanhoso e precise desses carros grandes, potentes, 4x4 para andar por aí. Ou é um estilo mesmo que eles gostam de carro, mas a gente vê bastante carro grande. Vou mostrar aí um pouquinho dos carros que passam pra você. E tem os carros antigos aí também, ó. Bem antigos. Carros comuns, muito sem para-choque. Porque... Ó, olha, eu já contei. Atrás desse branco aí. Olha aqui, esse amarelo sem para-choque. Mas tem também muitos carros chiques, tem né? muito carro esportivo. Eles gostam de carros esportivos. Inclusive tem para alugar carros esportivos, para fazer aquele barulho que eles gostam de fazer. E muitos assim, muitos estilos jipes antigos, Pajero. Olha, aqui tem uma boa chance de mostrar para eles umas coisas. Olha, Jeep. Vocês estão vendo esse... Tá vendo aqui essa plaquinha? Como o país é pequeno, as pessoas trabalham fazendo tours privados. Então tem muitos carros de todos os tipos espalhados pela cidade
que tem essa plaquinha oferecendo tour, seja por aqui pela região ou até para lugares de 5 horas de distância, porque como o país é pequeno, isso dá para ser feito. Então tem muita gente que fica fazendo esses tipos de passeio e os carros ficam assim, anunciando no meio da rua mesmo. Um pouco mais da arquitetura que encontramos por aí. É uma cidade boa, bonita. Na cidade em si não tem muita coisa. Ela é mais isso, um ponto de apoio, um ponto estratégico para chegar da natureza e fazer trilhas e conhecer muitos lugares. Sim. Da Geórgia. Porque Tbilisi fica do lado direito, Batumi fica na costa, então são as duas maiores cidades da região, e Kutaisi fica no meio. Então, se você quiser conhecer, fazer uma base, né, para conhecer todo o país, talvez essa cidade seja melhor, porque você está mais perto de todos os pontos do país. Esse aqui é o Motsameta. A gente vai mostrar para vocês, ele fica a menos de 10 minutos da cidade. Viemos para cá de táxi, porque é 10 minutos de carro, né? Caminhando é outra história. Tem uma linha de trem aqui, mas acho que não funciona não, acho que é daquelas antigas. Tem aqui a linha de trem, que parece ser usada, mas para outras coisas, não transporte de pessoas. Pelo menos. Thank you. Provavelmente tem um dress code para entrar na igreja, né? Que é as mulheres de saia não podem usar calça e os homens de calça não podem usar saia. Aí eu coloquei um vestido e também trouxe esse meu lenço que já ajuda, porque tá um pouquinho frio, já me cobre do vento, e também eu coloco na cabeça para cobrir o cabelo. Aí já tem todo um... Aproveitando que a gente tá aqui descendo nesse caminho para o monastério, esse não é o principal monastério da região, esse Motsameta. O mais famoso e mais conhecido é o Gelati. Ele fica bem perto daqui e ele é patrimônio mundial da Unesco, o Gelati. Nós íamos nele, mas descobrimos que ele está em reforma, que não pode entrar. Então decidimos vir nesse aqui do Motsameta, que é também um lugar de adoração do povo local. Parece que tem 2 mártires que foram mortos numa invasão árabe, porque eles não quiseram abandonar a sua fé cristã, que estão enterrados aqui nesse monastério. Ele perguntou se eu queria um pedacinho de pão e acho que outra pessoa ouviu. Eu nem peguei, eu nem tinha pego no pão direito ainda. Lascou, moço. Eu quero um pedacinho, né? Tu vai Ele querer? quer, moço. Tu come pão? Come pão, come. Come? Ele come, moço. Você come, né? Pronto, toma aí. Ai, meu Deus. Ai, tá bom, vamos ter que dividir o pão com os irmãos. Oxi. Agora é minha vez. Amor, depois a gente come um pouquinho mais, tá? Mais pra o olhinho dele. Ô, lindinho. Ele tá vidrado no teu pão. Aqui você precisa andar com comida pra você e pra doar. Parecia, sabe o quê? Um flanelinha quando você estaciona. Assim que a Mintas pegou Ele brota do o chão. saquinho, ele brotou. Estamos chegando aqui, o cachorro continua atrás do pão. A gente... Acabou. Toma. Pronto. Eita, meu pai. Acabou, galera. Acabou, galera. Desculpa. Oh, meu Deus. Acabou. Acabou a comidinha. Acabou a comidinha. Esse é um dos pontos principais desse monastério. Ele tem uma arquitetura simples, sabe, lá dentro e tal, porque o que eles investiram muito dinheiro mesmo foi o outro, o que tá fechado.
Então aqui o principal ponto mesmo é a vista. Ele tem umas vistas incríveis para o rio. Eles chamam de Rio Vermelho, justamente por uma referência ao sangue desses mártires, né, que foram mortos aqui. Aí eles chamam de Rio Vermelho, mas o ponto forte desse monastério é realmente a vista e o local onde ele está, porque ele, lá dentro ele é mais simples. Nossa, tá bonito com esse cabelo cortado. Obrigado. Essa luz, com esse monastério atrás. Ai, que bonito. O rio tá bem seco. Tem um rio. Uma boa vista. Eu gosto de monastérios porque eles ficam no alto, na natureza. Fizemos uns takes da natureza, agora é hora de entrar no monastério e dar uma olhada nas instalações. O que a gente consegue encontrar sobre esse monastério é a simplicidade dele. Tem muitas pedras antigas, né, formando a sua estrutura. O que é bem simples, eles não investiram assim uma coisa luxuosa. E, claro, a gente lê sobre o que a gente comentou agora, né, dos mártires que foram mortos numa perseguição árabe. E também o corpo deles, os restos mortais, estão dentro desse monastério. E reza a lenda que quem conseguir passar por baixo, né, do relicário onde está o corpo deles, fazendo 3 pedidos com fé, eles são realizados. Aí agora a gente tem que ver como é que é esse relicário para fazermos os 3 pedidos. Bom, seguindo aqui a data de 1916, né, dessa tumba, e também a questão de você poder fazer um desejo se passar por baixo dos restos mortais dos irmãos, essas tumbas aqui não podem ser deles, né? Então eu falei errado no começo. Se o desejo for muito difícil para passar aí por baixo, para se realizar, tem que ser aí mesmo. É verdade. Mas sendo de 1916 já não faz tanto sentido assim. Foi mesmo, hein? É interessante, né? As crenças. Tipo, você passar por baixo, você poder fazer 3 pedidos com muita fé. Sim. E deu pra ver, né? Como é bonito lá dentro, apesar de simples. Não podemos mostrar assim em tanto detalhe por respeito, né, que o pessoal tá lá dentro orando. Olha, eu não tinha reparado não, aqui tem um poço. Um poço daqueles que a gente vê em filme e em revistinha. Em revista em quadrinhos, ó. Com uma coisinha aqui pra você poder jogar o balde, que você puxa. Aqui se você quiser usar um copinho só pra beber. E lá embaixo tá com água mesmo. Legal. Aproveitamos e viemos aqui na catedral
Catedral Bagrat. Aproveitamos e viemos aqui na Catedral Bagrat. Aproveitamos e viemos aqui na Catedral Bagrat. Saiu, tentei dizer 4 vezes. Muito bem. A informação quem vai passar é ele, eu só ia dizer isso. Pelo que a gente viu, essa catedral, ela fez parte dos patrimônios mundiais da Unesco. Temporariamente ela foi removida. É interessante porque eles fizeram umas reestruturações aí que são um pouco controversas e aí a Unesco decidiu tirar da lista porque eles restauraram em excesso. Sim. E, inclusive isso abriu umas discussões sobre restaurações excessivas versus preservar a história. Então, temporariamente ela está fora da lista da Unesco. Ela foi construída há muito tempo por um rei Bagrat III. É o nome da própria catedral. Bom, ela tá aqui atrás, ó. Esse rei, ele foi o primeiro rei que conseguiu unificar os vários reinos que existiam aqui na Geórgia. E a construção dessa catedral aqui foi como um símbolo dessa conquista e da unificação dos reinos no país. E inclusive como é considerado a formação da nação, vamos dizer assim. Então, olha, tá aí. Ela é bem bonita, dá pra ver lá do apartamento. A gente fica vendo ela o dia inteiro. E ela é bem bonita. Aqui no meu... Realmente parece que foi bem reformada. Tem um anexo ali, ó, grudadinho nela, que parece ser bem mais moderno. tipo, não tem nada a ver com a estrutura dela, tá vendo? Olha, dá uma comparada no estilo com aquela que a gente tava agora, certo? Aquele lá é um monastério. Isso aqui é a catedral, tá? Então dá pra perceber o porquê que ela é assim tão imponente. É verdade. E ela tá bem mais próxima da cidade. Monastério geralmente ele fica mais distante, né? Tem um poço aqui também. Só que como aqui é mais visitado, tá tampado. Para os turistas rei. Os turistas bestalhado. Se eu fizer isso, eu sou um turista bestalhado? Acho que não, né? Não tem uma corda. Dá pra ver várias. Tem outra igreja ali. Tem muitas igrejas. Eu também acho legal que as cúpulas, elas são mescladas com um pouco do estilo árabe das mesquitas. Eu acho interessante. Tem um monte de mosquito na tua cabeça. Tem, eu sei, eles estão me enchendo o saco. Ó, é mais Tomou ou banho? menos aqui. Quando não toma banho, tem muito. Tem em mim? Eles estão te seguindo, o que aconteceu? Aqui, Bem sim. aqui você consegue perceber. Eles estão seguindo. Cara, eles estão te seguindo. É porque eu tô de preto? Não, é que você tá de fedor. Tô não. Os cachorrinhos estão aqui, como sempre. Olha a parte moderna aqui em cima. Eu vi. Agora, eu achei que combinou bem. Ficou bonito realmente, mas... Olha, o moderno com o antigo ali, ó, a parede ainda quebrada. Ficou bem bonito.
Não sei. Pelo que eu li, ela tem uma planta em cruz, assim, né? Se você olhar de cima. A catedral, ela fica assim em cima, né? Com a vista toda pra Kutaisi, pra cidade. Também para dar um sentido de ascensão espiritual, sabe? Só que para o povo georgiano ela não significa só uma questão espiritual. Ela significa também a resiliência do povo e a capacidade que eles têm de se reerguer dos problemas. Isso é uma coisa que eles se orgulham. A gente já conversou com um guia, por exemplo, ele estava comentando isso também. Porque essa catedral já foi destruída valendo mesmo. E ela está aqui agora, sabe? Toda reestruturada, de pé. O que demonstra a capacidade que eles têm de se reerguer. Povo forte, resiliente. Nossa, isso aí não faz sentido mesmo, gente. Talvez seja por isso aí que vocês não estão na Unesco. Eu não falo é nada, assim, olhando assim de fora, eu muito leiga. Vocês até tinham umas coisas velhas, uns vasos. Ah, essas coisas são os kvevres, acho que é assim que chama. Posso estar enganada. Mas são os potes de barro que fazem vinho. Aqui é uma planta. Mas são esses tipos de jarro que eles fazem os vinhos. Que vamos ver se a gente consegue ver depois. Espero que sim. E esse foi o nosso primeiro passeio pela cidade de Kutaisi. Gostamos da cidade. Vamos aproveitar um pouquinho mais e conhecer algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado dela. É uma cidade bem mais tranquila, mas também tem muito potencial. E já estamos quase chegando em casa. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu! Tchau! Essa aqui é a nossa nova rua. E esse daí da frente é o nosso novo prédio. Depois de toda a saga. Essa aqui é a entrada e a parte de fora do nosso apartamento, que é lá no 7º andar. É um prédio moderno comparado com as construções daqui da Geórgia. Tem até elevador. Exato. Olha aqui, como a gente falou, a varanda dá pra ver direitinho a catedral, ó. Aquele ali é o teatro que a gente tava na frente. Ali aquela cúpula. A vista é boa.